Vamos a iniciar então a nossa aula deste dia, onde eu vou resolver algumas questões parecidas com as que você tem que resolver na atividade. Na atividade que eu passei para vocês desta segunda quinzena, ok? Então, nesta segunda quinzena, estamos estudando o que chama-se limites infinitos e limites não infinitos, ok? Então, de acordo com isso, o primeiro exemplo que vamos fazer aqui é o seguinte: vou colocar aqui, para ver se você entende, né? Revisão da segunda quinzena. Ok? Revisão da segunda quinzena. Então, primeiro exemplo que vamos fazer aqui, exercício, é o seguinte. Vou colocar aqui: verifique as assíntotas verticais. Verifique as assíntotas verticais e faça um esboço do gráfico, certo? Então, a primeira função para a qual a gente vai fazer esse esboço é a função f de x igual a 1 sobre x menos 2. Ok? Para essa função, 1 sobre x menos 2. Então, observa que essa função é uma fração, ok? Portanto, você sabe que quando você tem uma fração, o denominador não pode ser zero, certo? Neste caso, o denominador é x menos 2. Então, para que essa função esteja bem definida, necessitamos que o x menos 2 seja diferente de zero. Ou seja, que esta função está definida quando x é diferente de 2. Certo? X é diferente de 2. Se eu colocar o valor 2 aqui dentro, ficaria 2 menos 2, que é zero. Certo? E isso é o que nós chamamos de assíntota vertical. Ou seja, para x igual a 2, o denominador é zero, o denominador é zero. Certo? Portanto, a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical. Que é o que estuda essa parte de limites infinitos. Né? O que significa que você tem essa divisão por zero, né? O que quer dizer isso, na realidade? Né? Ou seja, o que aconteceria se eu calculo o limite da função 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2? Certo? Quanto vale isso? Ok? Essa é a pergunta. Então, para a gente poder ter uma ideia do que acontece, porque observa que se estou querendo calcular o limite quando x tende a 2, se eu substituir direto aqui para calcular, substituindo direto, fica 1 sobre 2 menos 2, que é zero, ou seja, 1 dividido por zero. E não posso fazer essa conta, né? Porém, o que a gente vai fazer? Em vez de calcular direto esse limite,
vamos tentar ter uma ideia do que acontece, certo? Entender o comportamento dessa fração próximo do 2, que é o que está dizendo esse limite. Né? Esse limite quer saber o que acontece na proximidade de 2. Então, como é na proximidade de 2, eu vou fazer assim uma conta me aproximando pela direita do 2 e pela esquerda do 2. Ou seja, né? Estou aqui com, se quero fazer o gráfico, aqui tenho 2, correto? Então, o que eu vou considerar? O que eu vou pensar? Vou calcular ou considerar alguns valores, o que eu escolher o meu gosto, que venham se aproximando do 2 pelo lado direito, certo? E outro valor que se venha aproximando do 2 pelo lado esquerdo, certo? Pelo lado direito e pelo lado esquerdo, do 2. Mas valores próximos de 2, certo? E simplesmente o que eu vou fazer é uma tabelinha. Vou fazer uma tabela com esses valores que eu mesmo vou escolher, à minha vontade. Ok? Então, vamos ver como fica. Vou apagar esse desenho aqui e vou montar uma tabela, de acordo com a ideia essa que estou falando. Então, vou pegar aqui primeiro o lado esquerdo. O lado esquerdo de 2 significa que me aproximo por valor menor que 2, né? Estou vindo pela esquerda do 2. Então, o x e aqui o valor de y, ou seja, o valor da função. Né? Se quiser colocar f de x, também vale. F de x. E aí, então, por exemplo, vou pegar o valor 1, 1,5, 1,9, 1,999. 4 valores. Estavam com 4 valores. Ok? São valores que você vê que são menores que 2, mas estão se aproximando do 2. E o que eu vou fazer? Vou colocar esses valores, vou fazer uma conta na calculadora. Quanto que vale ao substituir aqui no lugar do x, esse valor que eu escolhi. Certo? Então, primeiramente, para o valor 1. Então, faço assim. 1 dividido, certo? Por U menos 2, certo? Quanto dessa conta? Aqui dá menos 1. Correto? Agora, 1 dividido por 1 dividido por 1,5 menos 1. Aí fecha. Essa conta dá 2. Não, perdão, aqui fiz a conta errada. 1 dividido por 1,5 menos 2. Aqui menos 2. Fecho aqui, dá menos 2. Aí sim, menos 2. Agora eu vou fazer 1 dividido por 1,9 menos 2. Fecha. Aí então dá 10. Menos 10. Agora eu vou fazer 1 dividido por 1,999 menos 2. Isso vai dar igual a menos 1000. Então, aquilo que está vendo aqui, aquilo que você observa, podemos observar como comportamento. À medida que eu me aproximo do 2 por valores menores que 2, o valor da função cada vez fica maior no sentido negativo, porque todos os valores são negativos. Então, qual é a conclusão aqui nesse lado? É que a função, quando eu me aproximo de 2 pela esquerda, certo? Vai para menos infinito. Essa é a conclusão, certo? Pela esquerda, né? Lado esquerdo. Pela esquerda, vou colocar assim, pela esquerda. Certo?
Essa é a conclusão. Agora, vou fazer a conta pela direita. Pela direita. Então, tem o x e o f de x. Ok? Então, como fiz aqui, vou escolher agora valores, me aproximando dos dois para valores maiores, que estão vindo pelo lado direito dos dois. Então, vou escolher o 3, o 2,5, o 2,1, certo? E o 2,001, certo? Cada vez mais perto do 2, só que por valores maiores que 2. Então, vou substituir novamente faço a continha na calculadora usando a função, né? Então, é 1 dividido por 3 menos 2. Deu 1, né? Aqui dá 1. Agora, 1 dividido por 2,5 menos 2. Já 2 positivo. Agora, 1 dividido por 2,1 menos 2 igual a 10, positivo. E agora, 1 dividido por 2,001 menos 2, fecha, dá 1000. Então, agora, qual é a conclusão? Eu estou me aproximando pelo lado direito do 2, por valores maiores que 2, e a função cada vez cresce mais, né? Vai até 1000 aqui, só que todos positivos. Então, a conclusão aqui é que vai para mais infinito. Certo? Essa é a conclusão. E com isso eu já posso fazer o gráfico aproximadamente da conta. É um esboço, né? Um esboço quer dizer um valor, uma figura aproximada de como que é a função. Então, o que acontece? Aqui vamos ter o 2. No 2, você vai ter uma cinta vertical, ou seja, é uma reta aqui imaginária, onde a função se aproxima, mas não chega. Né? E agora, o que acontece? Olha, por exemplo, o valor de 1 é menos 1. Então, de 1 é menos 1 aqui. Menos 1. O valor de 1,5 é menos 2. Então, 1,5 menos 2 aqui. Podia ter escolhido 0, né, se quiser. O valor de quando x é 0. Aí dava menos 1,5. Era por aqui. Certo? Ou seja, a função aqui faz essa passagem aqui. Vem aqui, acompanhando esses valores, e assim. É o desenho dela. Quando entre mais perto dessa reta, que é a x igual a 2, né? Aqui a reta x igual a 2, que é a assíntota vertical, né? Porque o denominador é 0 quando você substitui o 2. Então, entre mais você se aproxima do 2 pela esquerda, né? Vindo por aqui, né? Por esse lado esquerdo, a função vai para menos infinito. Do que vimos aqui. E do outro lado, né? Então, no 3 a função vale 1, por aqui, né? Vale 1. No 2,5, aqui na metade, vale 2, né? 2, por aqui. E vamos dizer que a gente pegou o 4, né? Ou se você colocar o 4 aqui, quando eu substituir, fica 4 menos 2 dá 1 meio também. 1 meio, na metade desse aqui. Então, o que acontece? A função, aqui nesse caso, tem esse formato aqui. Entendeu? Tem esse formato aí subindo. Né? Quando eu me aproximo do 2
pela direita, então eu estou indo para mais infinito. Então, esse é o esboço aproximado do gráfico, entendeu? Da função, né? Esse aqui é a função f de x igual a 1 sobre x menos 2. Ok? Vamos fazer um outro exemplo? O seguinte exemplo aqui, parecido com o que está ainda na lista, né? Então, agora vamos considerar a seguinte função. Então, bem, vamos fazer letra B aqui, menos x mais 1, né? Menos 1 sobre x mais 1. Então, neste caso, o que acontece? O x mais 1 tem que ser diferente de 0. Portanto, o x tem que ser diferente de menos 1. Certo? Passando esse 1 para este lado da direita. Portanto, então, para x igual a menos 1, que tem que ser diferente, né? Para x igual a menos 1, o denominador é 0. Portanto, a reta x igual a menos 1, certo? É uma síntota vertical. Parecido com esse caso, mas diferente porque aqui eu vou calcular quando x vai para menos 1. De menos x mais 1. Só que o estudo que faço é semelhante, né? Eu vou fazer novamente, construir uma tabelinha com valores próximos de menos 1. Me aproximando de menos 1 pela direita e pela esquerda. Então, você imagina assim, né? Você tem aqui o 0 e aqui o menos 1, não é isso? E por aqui o menos 2, por exemplo. Então, venho me aproximando do menos 1 pela direita e pela esquerda. Certo? Então, vou pegar valores assim. Vou pegar pela esquerda. Vou pegar o menos 2, menos 1,5, menos 1,01, 1,1, menos 1,1 e menos 1,001. Pronto. E se me aproximo por esse lado, por lado direito do menos 1, eu vou pegar o 0, depois menos 0,5, menos 0,9 e menos 0,009. Esses valores. Ok? E depois vou fazer a continha, vou calcular, vou fazer na calculadora e ver o que acontece com a função, para onde vai, qual é o comportamento dela. Ok? Então vamos pegar a calculadora e fazer a conta. Muito bem, então vamos fazer a continha. Então aqui fica menos 1 dividido por, aqui é no lugar do x é menos 2, né? Menos 2 mais 1. Então essa conta dá 1. Agora, se eu faço
menos 1 dividido por menos 1,5 mais 1, essa conta dá 2. Agora, se eu faço menos 1 dividido por menos 1,1 mais 1, a conta dá 10. E se eu faço menos 1 dividido por menos 1,001 mais 1, a conta dá 1000. Certo? Conclusão. Neste caso, quando eu me aproximo pela esquerda, certo, do valor menos 1, certo? Do valor menos 1, a função cada vez cresce mais, ó. Mas no sentido positivo, né? Todo mundo é positivo aqui. Então aqui a função vai parar mais infinito. Certo? Agora eu vou pegar valores aqui pela direita, por la direita de menos 1. Então quando vale 0, como fica a conta? Quando vale 0, então menos 1 dividido por 0 mais 1 dá 1. Menos 1, perdão, menos 1. Quando for menos 0,5, 0,5 dá menos 2. Quando for menos 0,9, ou seja, menos 1 dividido por menos 0,09 mais 1, a conta dá menos 10. E quando for menos 0,09 mais 1, aqui, vou fazer 3. Tem um problema aqui na continha. Vou fazer de novo. Menos 1 dividido por menos 0,009 mais 1. Ah, perdão, aqui, esse valor não está perto de 1, está perto de 0. Estou aqui. Aqui teria que ser 999, porque estou vindo para cá, claro. Não é 009, é 999. Tá. Deixa eu digitar aqui. 999. Pronto, aí sim. Menos 1000. Agora sim. Claro, porque tem que me aproximar. Esse valor que eu tinha colocado antes, menos 0,009, está perto de 0. E não está perto de 1. Perto de 1 está do menos 1, aliás. Perto do menos 1 está o 0,999. Está perto daqui. Este valor 0,009 está perto do 0. Por isso que me estava dando um valor diferente. Agora, se corrigir, beleza. Então, fazendo o desenho aproximado, né, como fica aqui? Então, estamos no menos 1, certo? No menos 1. Aí, então, quando ele é menos 2, valia 1. Aqui. Observa que no menos 1, aqui você tem a síntota vertical, né? Porque vale 0. Então, aqui você tem uma reta imaginária, x igual a menos 1, que é a síntota vertical. Aí, então, no 1,5 menos 1,5 aqui, valia 2. 2. Aqui. No menos 1,1, mais pertinho aqui, valia 10. Já vai-se embora. Né? Se eu pegar o 3 vai dar 1 quarto, né? 1 quarto, né? Porque 3 mais 1 quarto, ou seja, 0,25 por aqui. Então, a função é aqui assim, vai passando aqui pelos pontos, e vai embora para mais infinito. Certo? É o que acontece. E aqui, passando pelo 0, vale menos 1.
menos 1 aqui, passa pelo menos 0,5, menos 2, menos 0,9, e aí de menos 10, então já, e se for pegar aqui o 1, por exemplo, dá 1 meio, né? Aqui, 1 meio. Então, mais ou menos assim, a função vem de aqui, passa pelo ponto e vai embora. Sem tocar a reta, tá certo? Uma assíntota quer dizer que o gráfico se aproxima muito da reta, mas não chega a encostar nela. Toda vez sempre vai ter uma separação entre a curva do gráfico e a assíntota vertical. Muito se aproxima, mas nunca chega a tocar. Então, esse aqui é o gráfico da função menos 1 sobre x mais 1. Certo? Então, o que você faz é isso. Calcula o limite na proximidade da assíntota e você verifica que a assíntota acontece quando? Quando o denominador for zero. Né? Certo? Aí você tem a assíntota vertical, depois você escolhe alguns valores na proximidade da assíntota e aí pronto, o resto é só uma aproximação do gráfico. Ok? Quando temos uma assíntota vertical. Certo? E isso é porque as funções que estamos vendo aqui, todas elas, o numerador é uma constante, certo? Você tem só variável, o denominador da função. Então, por isso que tem esse comportamento, esse tipo de funções aqui. Vejamos agora outro, cada vez um exemplo um pouco diferente. Então, o C, exemplo C aqui, que vai ser assim. 1 sobre x mais 2 ao quadrado, certo? 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Independente de estar ao quadrado aqui ou não, o que necessita o x mais 2 ser diferente de zero. Independente da potência, né? Ou seja, o x tem que ser diferente de menos 2. Portanto, para x igual a menos 2, o denominador vai ser zero, porque aqui fica menos 2 mais 2 é zero, 0 ao quadrado continua sendo zero. Então, esse quadrado aqui fora não interfere na potência, ou seja, no valor da base aí, no caso, porque vai ser zero, né? Vai ser zero. Portanto, a reta x igual a menos 2 é uma assíntota vertical. Né? Então, novamente aqui, agora o gráfico é quando vou a menos 2 e a função é essa. 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Certo? X mais 2 ao quadrado. E vamos ver o que acontece nesse caso. Né? Então, novamente, aqui, a gente vai escolher alguns valores na proximidade de menos 2. Certo? Então, vou pegar esse gráfico aqui. Então, aqui tem o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, na proximidade do menos 2. Certo? Vou me aproximar novamente vindo pela esquerda e vindo pela direita. Certo? Então, pela esquerda, vou escolher os valores menos 3, menos 2,5, menos 2,1, certo? E menos 2,001. Aproximando por valores maiores que menos 2. E pela direita, vou vir pelo menos 1 aqui, vou escolher menos 1, menos 1,5, menos 1,9 e menos 1,999. Esses valores. E vou fazer a continha. Tem que lembrar que aqui você tem um quadrado ainda, certo? Você não pode esquecer esse quadrado aí quando faça a conta. Ok? Certo? Então, eu uso simplesmente a calculadora que aparece no celular no modo científico. Né? E aí, então, eu faço a conta facilmente. Então, vai ser 1 dividido por menos 3 mais 2
elevado ao quadrado. Ao quadrado. Então, isso vai dar 1, essa continha. Eu substituí no lugar do x o menos 3, certo? Agora eu fico 1 dividido por menos 3 mais 2 e tudo isso ao quadrado. Agora, em vez de menos 3, vou colocar menos 2,5. 2,5. Então, aqui vai dar 4. No lugar do 2,5, agora eu vou colocar 2,1. Menos 2,1. Aqui já deu 100. No lugar do menos 2,1, vou colocar agora menos 2,001. A 2, ao quadrado de tudo isso, dá 1 milhão já aqui. Você estourou aqui, 1 milhão. Né? O que acontece? Você se aproxima muito do 2 pela esquerda e o valor vai estourando no sentido positivo. Né? Ou seja, aqui vai para mais infinito. Ok? Por isso que estamos estudando limites infinitos. Ou seja, quando você se aproxima do 2 pela esquerda ou pela direita, no caso aí como uma cintura vertical, você vai ter valores, ou seja, o limite vai ser infinito. Ou pela direita ou pela esquerda, que é o que estamos obtendo aqui. Então, agora, mesma conta, só que pela tabela pela direita. Então, primeiro, o valor menos 1. Então, aqui dá 1. Novamente. E se eu coloco 1,5, menos 1,5, dá 4. E em vez de 1,5, menos 1,5, coloco menos 1,9, o valor dá 100. E se em vez de colocar menos 1,9, coloco menos 1,999, dá 1 milhão também. Então, neste caso, também, quando eu me aproximo pela direita, vai para mais infinito. Certo? Né? Nos casos anteriores, um lado ia para mais infinito e o outro lado ia para menos infinito. Tá certo? Dependendo da função. Aqui, neste caso, os dois lados vão para mais infinito. E isso acontece porque você tem um quadrado aqui. Então, como tem esse quadrado, o lado que estava negativo, automaticamente fica positivo. Né? Por causa desse quadrado. Então, vamos fazer aproximadamente o esboço desse gráfico. Né? Aqui, da seguinte forma, né? Você tem aqui o menos 2, então, menos 1, menos 2 e aqui menos 3. Então, a cintura vertical, você tem no menos 2. Então, aqui fazemos uma reta pontilhada, tá? No menos 2, aqui então x igual a menos 2. É tua assíntota, né? Muito bem. Agora, coloco aproximadamente os valores, certo? Quando é menos 3, quando era menos 3, valia 1. Correto? Menos 2,5, que é a metade, dá 4. E já para frente já fica impossível você fazer o desenho, porque vai para 100, vai para 1 milhão. Então, a função vai por aqui assim e vai para cima, certo? Rapidamente. Certo? Assim. E agora, pelo outro lado, se o menos 1 vale 1, do menos 1,5, que está aqui, vai dar 4 também. Correto? Então, também, novamente, a função vai por aqui assim, e aqui é a história. Ou seja, os dois braços dessa curva, né, dessa função, que são separados, né, ambos vão para mais infinito. Certo? Esse aqui é o gráfico agora da função f de x igual a 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Ok? Muito bem.
E o que acontece agora? Em outro exemplo que vamos fazer aqui, letra D, estou fazendo alguns assim, exemplos de tipo, né, de que pode acontecer, que você pode encontrar quando faz um estudo de funções, certo? Que tem uma síntese vertical. Então, agora, neste caso, vamos a considerar 1 sobre x quadrado menos 1. Essa é a conta. Ok? Neste caso, o x quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x quadrado tem que ser diferente de 1. Portanto, o x tem que ser diferente de mais ou menos 1, tirando a raiz quadrada. O que significa isso? Que aqui, neste caso, dessa função, vamos ter duas assíntotas verticais. Né? Então, vamos colocar para x igual a menos 1 e x igual a 1, né, que são os valores que temos aqui, o denominador é zero. Portanto, as retas, né? Portanto, as retas x igual a menos 1 e x igual a 1 são assíntotas verticais. Certo? São assíntotas verticais, ok? Temos duas. Então, como temos duas assíntotas verticais, o que temos que fazer aqui neste caso? Neste caso, de ter duas assíntotas verticais, então você tem que fazer esse estudo na proximidade de cada valor. Ou seja, do menos 1 e do 1. Aqui está o zero. Então, vou escolher valores que se aproximam do 1 e do menos 1, né? Então, tem que fazer uma tabelinha me aproximando do menos 1 pela esquerda, do menos 1 pela direita. E outra tabela me aproximando do 1 pela esquerda e do 1 pela direita. Né? Tem que fazer um estudo na proximidade de cada assíntota vertical, porque tem duas. Ok? Então, em vez de fazer duas tabelas, tem que fazer 4 tabelas, né? Porque eu vou fazer para cada valor duas tabelas. Uma tabela pela esquerda e pela direita para menos 1 e uma tabela pela esquerda e pela esquerda e pela direita para 1. Né? É o que eu vou fazer. Vou colocar esse desenho um pouquinho mais acima para que me caibam as tabelas. Né? Aqui 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. Então, pela esquerda e pela direita do 1, menos 1, e pela esquerda e pela direita do 1. Ok? Então, fazendo aqui a tabela. Vou apagar aqui. O que acontecia neste caso, né? Anterior. Certo? Aqui também vou apagar tudo. Aqui também vou apagar tudo. Muito bem. Então, vai ser na proximidade do menos 1. Então, vou pegar o menos 2, vou pegar o menos 1,5, vou pegar o menos 1,1, 1,1 e o menos 1,001. Você vê que eu escolho valores padrão, né? Não estou inventando muita coisa estranha, valores esquisitos, não. Só o mais simples possível para que simplifique as contas também. Então, agora, vindo pela direita do menos 1, né? Seria aqui o 0, o menos 0,5, o menos 0,9
E o menos 0, 9, 9, 9. Com isso é suficiente para fazer o estudo em torno do menos 1. Né? A conta que é o limite, quando x tende a menos 1, dessa função. Né? Da função x ao quadrado menos 1. Então, nesse caso, eu vou ter que calcular dois limites, né? Esse limite e depois verificar o que acontece com o limite quando x tende a 1, certo? Da função 1 sobre x quadrado menos 1, certo? O que acontece com esse limite. Entendeu? Então, primeiro estamos fazendo o estudo quando é menos 1. Por isso que eu fiz uma tabela me aproximando do menos 1 pela esquerda e me aproximando do menos 1 pela direita. Ok, então, calculadora agora, certo? Então, vai ser, então vai ser aqui 1 dividido por menos 2 ao quadrado mais 1, não, menos 1, isso dividido por 3. Então, isso dá 0,333. 0,333. 0,3 periódico, né? 0,3 periódico. Periódico. Santíssima periódica. Agora, quando for menos 1,5, então vamos fazer 1 dividido por 1,5 ao quadrado menos 1. Ok, isso dá 0,8. E se em vez de ser 1,5, menos 1,5 dá menos 1,1. Isso vai dar já 4, será uma analísima periódica grande, 7, 6 e não sei o que, 1, 9, 0, 4, aí vai dividindo de novo, né? 6, 1, 6, 1, 9, 0. 6, 1, 9, 0, 4. E daí repete. Uma analísima periódica gigante. Podemos deixar como 4,8, se quiser, né? Aproximadamente. É só uma noção, né? E agora, se eu divido por menos 1,001 ao quadrado menos o 1. Quanto que dá isso? Já dá 499,75. Vou pegar só duas dízimas, tá? Vou colocar assim. Então, aqui era na anterior, deixa eu paguei, né? Agora não me lembro mais. 0,1. Aqui era 76. 4,76. E outro 499,75, né? Beleza. E agora, isso é me aproximando do menos 1 pela esquerda. Se agora me aproximo do menos 1 pela direita, o que acontece? Então vai ser 1 dividido por 0 ao quadrado, né? Menos 1. Então isso dá menos 1. E em vez de ser 0, se a gente coloca menos 0,5. Então vai dar menos 1,3 periódico. E se em vez de ser menos 0,5, a gente coloca menos 0,9. Aí dá menos 5,26. É uma dízima periódica grande, também não vou colocar toda.
E se a gente colocar 0, menos 0,099, dá menos 500,25. Então, você vê que aqui aconteceu que, por um lado, você vai para mais infinito, porque é todo mundo positivo, né? Cadê o? Onde eu deixei? 26. Esse aqui. Estou usando, né? Aqui está indo para mais infinito. Porque está todo mundo positivo crescendo. Já estamos perto do 500 aqui. E aqui estou indo para menos infinito. Porque já estou além de 500. Certo? Então, me aproximando do menos 1 pela esquerda, mais infinito, menos 1 pela direita, menos infinito. Aqui não ficam os dois para o mesmo lado, porque o quadrado está só um x, e não em toda a expressão, entendeu? Então, por isso que aqui é diferente do caso anterior também. Certo? Então, agora, vou fazer uma tabela para o 1, né? Duas tabelas para 1. Pela esquerda e pela direita. Pela direita do 1. Então, x, f de x, x, f de x. Então, pela proximidade do 1, pela esquerda vai ser o 0,5. Esse é o mesmo valor, esse que está aqui, desse lado, só que é positivo. 0,9 e 0,999. Tá? Agora, para me aproximando pela direita, agora aqui, então, vou pegar esse mesmo valor, só que é positivo. O 2, o 1,5, 1,1 e 1,001. Perto do 1 pela direita. Substituindo, então, fazendo a continha na calculadora, vai ficar. Quando for 0, então, menos 1. Quando for 0,5, dá menos 1,3. Periódico. Quando for menos 0,9, perdão, 0,9 ao quadrado, menos 1, né? Menos 1, vai dar 5,26 positivo. E se coloco uma 2 noves, vai dar novamente 500,25, só que positivo. Aliás, negativo, perdão, aqui é negativo. E o anterior também era negativo. Ou seja, nesse lado de cá, que era quando me aproximava de menos 1 pela direita, é idêntico a quando me aproximo de 1 pela esquerda. Né? Também está indo para menos infinito. E agora, se coloco pela direita de 1, né? Então, é o 2 primeiro. O 2 dá 0,3 periódico, positivo. E se agora é 1,5, é 0,8 positivo. E se em vez de ser 1,5 é 1,1, é 4,76 positivo. E se é 1,001, é 499,75 positivo. Ou seja, esse lado coincide com o lado de cá, do menos 1, né?
Então, aqui também estou indo para mais infinito. Certo? Então, como que fica aqui? Vou fazer o desenho desse lado cá. Tá certo? Vou apagar isso aqui, que já vai mudar o tipo de questão. Vou fazer outro tipo de problema agora. Então, aqui tenho duas assíntotas verticais, certo? Então, como que fica aqui? Eu tenho o 1 e o menos 1 como assíntotas verticais. Então, x igual a 1, x igual a menos 1. Correto? E agora, me aproximo pelo 2 e pelo menos 2. Certo? Esse desenho que está aí. Então, quando for menos 2, era 0,33 positivo, né? Então, se fica um terço mais ou menos, né? Um terço, correto? Menos 1,5 dá 0,8, quase chegando a 1, para a metade, né? Quase chegando a 1. 1,1 dá 4,7. Então, 1, 2, 3, 4. Então, já fui embora. Por aqui. Ou seja, o gráfico, ele vem aqui e não passa pelo eixo, certo? Não tocou o eixo. Aí, então, assim. Esse lá. Agora, para essa segunda tabela. Foi a primeira, a segunda tabela. Então, quando era 0, é menos 1, né? Menos 1 para 0. Menos 0,5 é menos 1,3. Aqui, menos 1,3. Então, 1 aqui, 2 aqui, 1,3 é um terço mais ou menos. Por aqui. Para 0,9 já é 5. Já é 5. Então, 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5,26. Então, por aqui mais ou menos. Certo? Só que agora tem o outro lado, que é esse aqui, eu estou fazendo o desenho dessa parte. Só que agora tem a tabela que é pertinho da outra, né? Então vou verificar o que acontece aqui. Observa que são os mesmos valores, né? Que eu tive aqui. Então, quando eu estou pelo lado esquerdo do 1, estou no mesmo valor que eu tenho pelo lado direito do menos 1. Então vai ser aqui no 0,5 é 1,3. Quando for no 0,9, que aqui perto dá 5,36. Ou seja, aqui o gráfico, né? Aqui a assíntota continua, né? Então o gráfico vem colado aqui, passa por esse 0 e desce, voltando, né? E se aproximando de aí. Tá por aí mais ou menos o gráfico, certo? Manter um pouco. Certo? Então, vem aqui vai ser essa curva, e agora a última tabela é idêntica a essa. Certo? Então, no 2 é 0,3, no 1,5, menos 1,5 é 0,8, por aqui, e no 1,1 já é 4,7, né? Então, vai por aqui. 1, 2, 4, 6, 7. Ou seja, vem assim aqui. Né? Então, esse é o gráfico. Aqui sobe para mais infinito, menos infinito passa pelo menos 1 e volta para menos infinito, e esse aqui vem aqui e vai para mais infinito. Certo? Esse aqui é o gráfico dessa função assim, assim e assim.
Ok? Então, esse aqui é o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x quadrado menos 1, né? Correto? Então, isso é o que você tem que ir fazendo quando está trabalhando com limites infinitos, ok? Limites infinitos. Vamos fazer outra continha agora, estudando as assíntotas horizontais e verticais, certo? Então, o que é uma assíntota vertical? É quando você tem uma fração com denominador igual a zero. Aí, então, o denominador vai ser zero. Portanto, naquele valor onde o denominador é zero, você tem uma assíntota vertical. E o que seriam as assíntotas horizontais? Essa aí, então, é quando você calcula o limite não infinito, ou seja, que o x vai para infinito. Vamos ver aqui um exemplo, você vai entender o que eu quero dizer. Exemplo 2. Certo? Então, o exemplo 2 vai ser verifique as assíntotas verticais e horizontais e faça um esboço do gráfico. Um esboço do gráfico, ok? E qual é a função? f de x igual a 4x mais 1 sobre 2x menos 4. Essa aqui é a função, né? f de x igual a 4x mais 1 sobre 2x menos 4. Então, primeiro, verificamos as assíntotas verticais. Assíntotas verticais. E é exatamente repetir o que estávamos fazendo antes, no primeiro exemplo, no primeiro exercício. Assíntotas verticais. Ou seja, o 2x menos 4 tem que ser diferente de zero, né? O 2x é diferente de 4, ou seja, x é diferente de 2. Passando, esse daqui está multiplicando, passou dividindo. 4 sobre 2 é 2. Logo, né, a assíntota vertical é x igual a 2. Né? Esse valor transforma esse denominador em zero. Portanto, você tem uma assíntota vertical que passa em x igual a 2. Também vamos fazer o estudo dessa assíntota vertical que acontece antes e depois, certo? Para depois fazer o desenho. Então, vamos fazer essa tabelinha aqui. Né? Tenho 2 aqui. Vou escolher o 1 e o 3, não é isso? Que são valores que venham pela esquerda e pela direita. Correto? Então, aqui fazer uma tabelinha, como antes. Né? Valor de perto próximo de 2 seria 1, 1,5, 1,9 e 1,999. Esse valor eu vou substituir no x, mas aqui no x de cima e de baixo, em todos eles. E depois vou fazer pela direita, ou seja, me aproximo do x por valor do 2 por valores maiores, né? Vou pegar o 3, o 2,5, o 2,1 e o 2,001.
e fazer a continha na calculadora. Cadê? Fica aqui a calculadora. Certo? Então, como que fica aqui? Muito bem. Aqui, então, aqui é 4 vezes 1 mais 1 dividido por 2 vezes 1 menos 4. Então, essa conta aqui dá menos 2,5. Menos 2,5. Agora, no lugar do 1, vou colocar 1,5. 1,5. E 1,5. Então, aí vai dar menos 7. No lugar do 1,5, eu coloco 1,9. 1,9. E 1,9. Já dá menos 43. Em vez de colocar 1,9, é 999. Aí dá menos 4.498. Menos 4.498. Agora, o que acontece se me aproximo do 2 pela direita, né? Valores maiores. Então, vou colocar o 3 no lugar do 199, embaixo, em cima e embaixo, né? Na fração. 3. Aqui, então, é 6,5. Agora, um 2,5, o que acontece? 2,5 e 2,5. Dá 11. E se em vez de ser 2,5 a 2,1, vai ser mais 1 dividido por 2 vezes 2,1 menos 4. Dá 47. E se em vez de ser 2,1, colocou 0,01, aí dá 4.502. Então, no caso deste exemplo, a gente vê que quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, ou seja, por valor menor que 2, a função vai para menos infinito, porque cada vez fica maior o valor, só que negativo. Menos infinito. E agora, quando me aproximo do 2 pela direita, por valores maiores, a função vai crescendo cada vez mais o valor, só que por valores positivos. Então, portanto, vai para mais infinito. Mais infinito e menos infinito. Menos infinito e mais infinito. Isso aí é a síntese vertical, que já tínhamos calculado já algumas, né? Agora vamos ver se com a síntese horizontal. Para verificar a síntese horizontal, temos que calcular o seguinte limite. O limite da função 4x mais 1 sobre 2x menos 4, quando x vai para mais infinito. Aí você vai encontrar a síntese horizontal no sentido positivo da variável, porque você está fazendo que x vai para mais infinito, ou seja, que x cresça no domínio da função de uma forma indefinida no sentido positivo. Aí então, como nós fazemos? Aqui não fazemos uma tabela, senão que calculamos diretamente a conta, certo? E aquilo que fala a propriedade de limite, quando você calcula o limite para mais infinito ou para menos infinito, como aqui, né?
Então, o que a gente faz é fatorar pelo x de maior potência quando você tem uma fração. Certo? Então, o que significa? Aqui, como só tem um x, então vamos fatorar por esse x. Correto? Então, pergunta se eu coloco x na evidência aqui. É o que eu estou querendo dizer, que eu vou fatorar, vou botar x na evidência. Se eu coloco x na evidência, sai o x daqui sobre um 4, né? Que tem um 4x. Só que aqui não tem x. Então, toda vez que não tenha x, você divide por ele. Porque quando você divide, você está fazendo uma compensação do que está faltando, certo? Se eu voltar com x para dentro de novo, do parênteses, x por 4 dá 4x, o que tem aqui, e x por 1 sobre x, corta x com x, que está multiplicando e dividindo por o meu valor, sobra 1, que é o que está aí. Ou seja, a conta volta a ser como era. Então, toda vez que faltar um x, você divide por ele. Então, embaixo a mesma coisa, vou colocar x na evidência, e aí ficaria, como eu tenho 2x, sobram 2, menos, no caso, menos, o 4 sobre x, né? Já que não tem x. E agora, o que acontece? Como o x está indo para mais infinito, estes são valores diferentes de zero, certo? Porque está crescendo muito no sentido positivo. Posso simplificar esse x com esse x, já que estão fatorados, né? Estão aí em evidência. Então, o que é o que sobrou agora? Limite, quando x vai para mais infinito, de 4 mais 1 sobre x, sobre 2 menos 1 sobre x. Correto? E agora? Bom, agora já calculamos o limite. Então, tem um teorema que está nos slides, mas é fácil de explicar aqui, que quando x tende a mais infinito e tem essa forma que 1 sobre x, essa fração vai para zero, tende a zero. Por que isso acontece? Porque você está dividindo por um valor cada vez maior, né? Cada vez maior. Certo? Então, por isso que fica ótimo aqui, né? 1 sobre 1 é 1. 1 dividido por 10 é 0,1. 1 dividido por 1000 é igual a 0,001. 1 dividido por 1 milhão é 0,000001. E assim por diante. Certo? Você conta quantas casas tem depois, quantos zeros tem aqui, são as casas que você tem, e aí coloca o valor. Entendeu? Então, o zero aqui é o cada vez, é o número, entre maior é o denominador, menor é o resultado da fração. Por isso que tende a zero. Então, todos os valores que você tiver na expressão que está da forma 1 sobre x, quando x vai para infinito, vai para zero. O que sobra então? Sobra só 4 sobre 2, porque aqui é 0 e aqui é 0, e 4 sobre 2 é 2. Então, no sentido positivo, você tem uma síntese vertical, horizontal, na síntese horizontal, que é 2. Que é o 2. Vejamos o que acontece agora no sentido negativo. Limite, quando x tende a menos infinito, de 4x mais 1 sobre 2x menos 4. Essa continha aí, certo? Agora, quando x vai para menos infinito, certo? A forma de calcular é a mesma, certo? O único que no final vai para menos infinito em vez de mais infinito. Então, a primeira coisa a fazer é fatorar, como fizemos aqui, pelo x. Certo? No caso, aqui vai ser x, e fica a mesma expressão, né? Vezes 4 mais 1 sobre x, certo? Dividido por x vezes 2 mais 1 sobre x. Simplifica o x também, não? Novamente, porque o x está indo para menos infinito. Ou seja, é um valor diferente de zero, muito grande no sentido negativo. Certo? Então, como é diferente de zero, você pode simplificar. E agora aqui fica limite
Quando x vai para menos infinito, d4 mais 1 sobre x sobre 2 mais 1 sobre x. Não, perdão, aqui não. 1, aqui é 4. Tem um 4 sobre x. Tanto faz 1 ou 4, não faz diferença, certo? E aqui é menos. Menos aqui, 4 sobre x. Se 1 ou é 4 ou é 2, tanto faz, porque é uma constante. Então não faz diferença não, de qual é o número que você tem em cima aí da expressão. Então, novamente, como antes, apesar de que vai para menos infinito, mas é só mudar o sinal aqui. Ainda, em vez de você se aproximar de zero pela direita, como está acontecendo aqui, que são valores positivos, você vai se aproximar de zero pela esquerda, ou seja, por valores negativos, né? Então, aqui vai ser zero, aqui vai ser zero. Então, novamente, vai ficar 4 sobre 2 e é 2. Então, tanto no sentido positivo como no sentido negativo, você tem uma única assíntota horizontal, que é no 2, certo? No y igual a 2. Então, vamos ver como vai ficar essa figura agora, ok? Vou fazer nesse lado de cá. A ver se cabe. Acho que dá assim. Então, aqui. Isso. Muito bem. Então, as assíntotas verticais. Tenho em x igual a 2. Em x igual a 2 aqui. Tenho uma assíntota vertical. X igual a 2. Agora, em y igual a 2, porque as assíntotas horizontais, assim como a assíntota vertical é uma reta vertical, ou seja, paralela ao eixo y, que corta o eixo x assim, naquele ponto, a assíntota horizontal vem aqui desse lado, na horizontal, paralela ao eixo x, e vai cortar num ponto de y. No caso aqui, y igual a 2, já que é o mesmo valor para o mais infinito e para o menos infinito. Então aqui você tem outra síntese, agora passando na horizontal. Correto? Então mais aqui um pouquinho. X igual a 2. Então, pelo que diz a conta que fizemos aqui, a tabelinha, diz que quando for 1, vale menos 2,5. Né? Quando for 1 aqui, aqui é 2, aqui é 3. 1, 2 e 3. Aqui é o 0. Então, quando for 1, é menos 2,5. Então, aqui, metade por aqui. Quando for 1,5 é menos 7. Então, já vai-se embora. Se quiser colocar quando é 0, por exemplo. Quando for 0, se colocar 0 aqui e 0 aqui, fica menos 1/4, ou seja, vai ficar por aqui. Quando for 0, menos 1/4. Certo? Então, aquilo que faz a síntota horizontal é uma barreira que impede que a função vá além desse valor, y igual a 2. Y igual a 2. Certo? Então, aqui a função se aproxima na horizontal muito do 2, certo? Mas não toca, e depois vem para menos infinito, de acordo com o que dizemos. Certo? Né? Se aproxima do 2, certo? Para menos infinito, né? Significa que à medida que vamos aproximando de menos infinito, vem para cá, a função vai se aproximando assintoticamente do 2, ou seja, vai se aproximando, não toca, vai só chegando perto. E também, então, quando passa para a assíntota vertical, a mesma coisa, vai se aproximando, mas não toca. E do outro lado, a mesma coisa, né? Aqui,
Quando for 3 é 6,5, né? Já está lá para cima. Então, a mesma coisa aqui, no y igual a 2. A função, então, é assintótica. Aqui o x igual a 2. Então, a função se aproxima muito no mais infinito e aqui no menos infinito. Entendeu? Assim que fica quando você tem assíntotas verticais e assíntotas horizontais, né? Neste caso, né? Certo? Você tem uma assíntota, outra assíntota, e aqui no caso a função passa por aqui assim, e assim. Ok? Essa é mais ou menos a forma do gráfico. Ok? Um esboço. Certo? Então, essa seria a questão 2. Agora a questão 3. Agora sim vamos calcular limites lá no infinito e no menos infinito, certo? Ou seja, vamos fazer conta parecida com a que fizemos aqui para calcular as assíntotas horizontais, ok? Só que aqui é só cálculo, né? Não é do limite. Não estamos interessados em fazer o esboço do gráfico, certo? É só calcular o limite. Ok? A ideia é que eu estava pensando mais ou menos umas 9 horas finalizar. Faltam, são 8h40, né? Então está próximo, né? Do que eu tinha pensado. Fazer uns cálculos aí. Depois vou salvar essa gravação e publicar no canal do YouTube, ok? Então, neste caso, calcule os limites, certo? 3. Calcule os limites. Então, na letra A, é o limite, quando x vai para mais infinito, de 5x à quarta, mais 2x ao cubo, 2x ao cubo, menos 3x quadrado, mais 6x, menos 4, sobre, passa direito para lá, x quarta, menos 3x ao cubo, mais 4x quadrado, menos 2x, mais 1. Ok? Vou tomar uma água aqui. Ok. Então, o que acontece neste caso? Eu estou fazendo também o cálculo parecido com o que fizemos antes, né? Das assíntotas horizontais, certo? Só que aqui tem um x de várias potências, né? Então, o que você vai fazer aqui? Neste caso, quando tem um x de várias potências, você vai fatorar pelo x de maior potência de todos, né? No caso, o x à quarta aqui, porque é a maior potência. Tanto em cima como embaixo, certo? Vou fatorar pelo x de maior potência. Independente de qual seja a potência, é sempre o maior de todos, aí fatoro por ele. Então, como que fica a conta? Então, se fatoro por x à quarta, como aqui é 5x à quarta, sobra um 5. Mais. Aqui é x ao cubo, então, está me faltando uma potência para chegar em x à quarta. Então, vou dividir pela potência que falta, ou seja, uma. Né? Uma potência. Agora, para 3x quadrado, faltam duas, né? Porque x à quarta, então fica 3 dividido por x quadrado. Mais o 6, certo? É só x. Então, está faltando 3 potências, são 6 sobre x ao cubo. E, finalmente, o 4
Como não tem x nenhum, então divide por x a quarta, por toda a potência. E embaixo a mesma coisa fazemos, repetimos de novo. Então x a quarta, aí, então, como aqui se for x a quarta, tem um umzinho imaginário, então fica 1. Né? X a quarta foi menos 3, x ao cubo, compensa por uma potência. Mais 4x ao quadrado, faltam duas potências. 2x ao cubo, 2x, então 2 sobre x ao cubo. E aqui, como não tem x, mais 1 sobre x a quarta. Certo? Aí, novamente, você pode simplificar o x a quarta. Certo? Simplificar o x a quarta. E aí, então, aquilo que sobrou? Sobrou o limite, quando x vai para mais infinito, de 5 mais 2 sobre x, menos 3 sobre x quadrado, mais 6 sobre x ao cubo, menos 4 sobre x a quarta. E aqui 1, menos 3 sobre x, mais 4 sobre x quadrado, menos 2 sobre x ao cubo, mais 1 sobre x a quarta. Bom, se x vai para mais infinito, e quando era só x, essa fração ia para zero, com uma potência maior de x, então obviamente com maior velocidade vai para zero. Ou seja, mais rapidamente fica pequeno isso. Então, todas as frações onde tiver um x no denominador, quando o x vai para infinito, vão para zero. Tudo zero. Zero, zero. E aqui embaixo a mesma coisa. Zero, 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 zero. Estou calculando o limite. Aquilo que sobrou? Sobrou 5 sobre 1, que é 5. Certo? Sobrou só esses dois que não tem denominador com x. Então, assim que você calcula o limite. Ok? Vamos fazer com um para menos infinito. B. Limite, quando x vai para menos infinito, de 2x ao cubo, menos x quadrado, mais 2x, mais 6. Sobre 4x ao cubo, mais 2x quadrado. Esse é a conta. Então, novamente, como fizemos para mais infinito, para menos infinito também, fatorado pelo x de maior potência. Limite quando chega para menos infinito, de. Aqui vai ficar x ao cubo, que é a maior potência aqui, né? De 2, menos. Aqui está faltando 1 na potência de x, então, 1 sobre x, né? Porque ao quadrado. E por que 1? Porque aqui tem um zinho acompanhado do x, certo? O sinal também ficou mais 2 sobre aqui é x, então tem que botar x quadrado para que chegue no x ao cubo. Mais 6 sobre x ao cubo, já que não tenho nenhum valor de x aí, nenhum x, nenhuma variável. Aqui embaixo é x ao cubo, aí vai ser colocar para fora, então sobrou um 4, mais 2, e aqui x quadrado, então tem que só compensar por x, já que ele completa 3 potências, né? Duas que tem um x ao quadrado e mais uma que você colocou no denominador. Então, novamente, pode simplificar o x ao cubo, e aí então, aquilo que sobra, limite quando x vai para menos infinito, de 2 menos 1 sobre x, mais 2 sobre x quadrado, mais 6 sobre x ao cubo, sobre 4 mais 2 sobre x. E aí também a lógica é a mesma de antes. Toda fração que tiver x no denominador vai para zero. Então aqui é 0, 0,
0. E aqui também é 0. O que sobrou? Sobrou 2 sobre 4. Né? Esse com esse. Que é 1/2. Certo? E aí calculamos o limite, então. Ok? Vamos fazer outras duas continhas. Agora um pouco diferentes, certo? Também, quando o x vai para mais infinito e menos infinito, só que tem que ter um certo cuidado aí ao fazer, certo? E